Amém? Dá um amém aí. Amém. Só quem está vivo, dá um amém. Amém. Antes de você sentar, nós vamos ler a palavra. Evangelho de João, capítulo 14. Aleluia. Hoje nós queremos responder uma pergunta. A resposta poderia ser simples. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você já deve ter ouvido e lido esse versículo muitas vezes, mas eu vou pedir para você prestar bem atenção. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode marcar aí, sente. O que vamos responder hoje? Todo caminho leva a Deus? Essa é a pergunta. Todo caminho leva a Deus? Então, você já deve ter ouvido muitas pessoas fazendo essa afirmação: não, todo caminho leva a Deus. Ou toda religião leva a Deus. A pergunta é: todo caminho leva a Deus? Toda religião realmente leva a Deus? Então, primeiro nós vamos entender a definição dessa palavra religião. O que é religião? Religião, ela tem origem no termo religare. O homem estava separado de Deus, e uma vez reconhecendo o seu pecado, precisava de algo que o ligasse novamente a Deus. Amém? Amém. Eu vou devagar, não vou acelerar, para você captar a mensagem, para você entender. Porque Jesus disse: se a gente ouve e não entende, vem o inimigo e rouba a semente. Então eu vou devagar, quase parando, para você acompanhar e conseguir entender o que é a religião. Qual é a definição dessa palavra? Religião é do termo religare, que significa o quê? O homem estava separado de Deus. Estava separado de Deus? Estava ou não? Estava. Amém, estava. Uma vez reconhecendo o seu pecado, precisava de algo que o ligasse novamente a Deus. Precisava? Precisava. Sim. Então, esse religar é o termo religião. Então, teoricamente, no termo da palavra, essa seria a função da religião: ligar o homem de volta a Deus. A finalidade da religião é que o homem fosse ligado novamente a Deus. Essa seria a finalidade da religião. Mas o que é muito bonito no papel, se a gente for olhar biblicamente falando, nós vamos ver que a religião não cumpre esse papel. Por que a religião não cumpre esse papel? Essa é a resposta que nós precisamos ver hoje, à luz da palavra de Deus, à luz do que a palavra de Deus nos ensina. Então, na prática, não é bem assim. O mundo das religiões, se a gente for explicar assim, usando o termo bíblico, o mundo das religiões é como a Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? Os homens se uniram, resolveram chegar até Deus. Os homens decidiram construir uma torre capaz de chegar a Deus. Essa Torre de Babel, vamos chamá-la de religião. Então, como os homens tentaram fazer isso, estavam decididos a fazer isso, Deus veio e Deus lançou sobre eles a confusão das línguas. Então, de repente, o que a palavra de Deus nos faz entender é que até aqui, até a Torre de Babel, até o dia que o homem decidiu construir essa torre, e essa torre estava em um estado avançado de construção, até ali havia um único idioma, uma única forma de falar. Então, com a confusão das línguas, eles
tentavam conversar entre si e ninguém se entendia. Então, no meio dessa confusão, lá tentando falar com um e com o outro, eles identificaram que algumas pessoas conseguiam se entender, e essas pessoas que conseguiam se entender e que passaram a falar um mesmo idioma, eles se distanciaram e foram para um lugar, daí outras pessoas foram para outro, e assim o homem se espalhou e abandonou a ideia de tentar chegar a Deus através da Torre de Babel. A Torre de Babel hoje é a confusão das religiões. Por que eu digo confusão das religiões? Porque ainda até hoje existem religiões que dizem que o homem precisa fazer sacrifício de animais. E que a pessoa, para se chegar a Deus, ela precisa sacrificar um animal. Existem religiões que dizem que a pessoa precisa fazer um sacrifício humano. Existem religiões que ensinam que para a pessoa se chegar a Deus, ela precisa praticar um autoflagelo. O que é o autoflagelo? A pessoa que segue aquela religião, ela vai fabricar um tipo de um chicote de couro. Na ponta vai ter pregos ou ossos, pequenos ossos, e ela vai bater em si mesma. Ela vai praticar um autoflagelo, vai sangrar, e diz que se a pessoa fizer isso, ela vai se aproximar de Deus. Então existem outras religiões que dizem que a pessoa precisa usar uma determinada forma de vestir, que a pessoa precisa de um determinado tipo de alimentação para se chegar a Deus, que ela precisa tomar chás de ervas alucinógenas para que ela possa ter os seus chakras abertos e ela possa se comunicar com a divindade. Então esse mundo das religiões é uma verdadeira Torre de Babel. E por fim, ela não consegue cumprir aquilo pelo qual dizem que ela foi criada, para aproximar o homem de Deus. Que a religião seria como que um mediador. Então, se eu quero chegar a Deus, eu preciso ter uma religião. E aqui entra a maior preocupação das pessoas, porque todas as pessoas, elas tentam se encaixar numa religião. Ou seja, você vai num comércio. Agora, eu acredito que não fazem mais, mas quando você ia comprar numa loja, você ia fazer um cadastro numa loja, você ia fazer um crediário numa loja, e eles perguntavam muitas coisas sobre a sua vida, e uma das coisas que perguntavam qual era a sua religião. E aí as pessoas todas, elas tinham que se identificar num grupo religioso. Eu sou católico, eu sou espírita, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou evangélico. Mas se alguém chegasse lá e dissesse, eu não tenho religião, aí as pessoas dizem, como você não tem religião? Como assim? Você tem que estar num desses rótulos, você tem que estar num desses grupos religiosos, você tem que ter uma religião. Então as pessoas, de um modo geral, elas têm preocupação de dizer, eu sou tal coisa. Tem aquele programa na TV, né? Eu sou. Então as pessoas querem dizer, eu sou de tal religião, eu sigo tal religião, eu pertenço a tal religião. Mas quando Deus fala na sua palavra, em nenhum momento Deus diz, seja de tal religião. Siga tal religião. Se reúna em tal religião. A palavra de Deus em nenhum momento fala isso. Nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Nenhum momento, nem Jesus em algum momento disse, você tem que seguir essa religião. Quem se preocupa com isso são os homens. Somos nós, são as pessoas. Qual é a sua religião? A que grupo você pertence? O que é que você está seguindo? Quem é você? E aí quando você por um acaso diz, não, mas eu não tenho religião, aí as pessoas ficam chocadas, mas como assim não tem religião? E aí eu pergunto para você, você tem religião? Qual é a religião mais importante para Deus? E as pessoas dizem, tal religião é mais importante, tal religião é melhor, tal religião realmente cumpre o seu propósito. Então nós vamos responder isso hoje. Realmente todo caminho leva a Deus? Vamos tentar explicar assim. Se nós aqui em São Gabriel estamos a 340 quilômetros de Porto Alegre, quantos caminhos existem que nos levam até Porto Alegre? Existem vários.
Existe o mais conhecido, o mais rápido, o mais econômico. A gente chega ali no trevo, pega a BR-290 à esquerda, anda, roda mais ou menos uns 300 quilômetros lá, ela vai chegar na BR-116, você dobra à esquerda de novo, e você vai chegar em Porto Alegre, 340 quilômetros. Pronto, essa é a rota mais simples, mais tranquila. Mas se eu quiser, agora com o preço da gasolina, né, eu quero fazer um tour pelo estado. Então, por exemplo, eu vou até Cachoeiro do Sul, entro, ao invés de seguir reto até Porto Alegre, até lá, BR-116, eu vou entrar em Cachoeiro do Sul, faço a volta por Cachoeiro do Sul, saio lá perto de Lajeado, subo lá na 386, vou em direção a Porto Alegre. Não, mas eu quero pegar outra rota, então eu vou lá em Pantano, faço a mesma coisa, subo em direção a Santa Cruz do Sul, faço a volta lá por cima, vou sair lá perto de Lajeado, chego em Porto Alegre. Eu posso fazer várias outras rotas, outros caminhos vão me levar a Porto Alegre. Outros caminhos vão me levar ao destino. Então a pergunta que talvez a gente acrescenta hoje, então qual religião cumpre o destino de me fazer chegar até Deus? Qual religião cumpre o destino? Porque lá na definição diz que ela vai me ligar a Deus. Qual religião cumpre a finalidade de me aproximar de Deus, de me levar a Deus? Então a resposta é simples. Qual? Quem arrisca? Nenhuma. Aí você vai dizer, pronto, agora o pastor enlouqueceu. Nós estamos numa igreja, o pastor está pregando, e ele está dizendo que nenhuma religião cumpre a função e a finalidade de levar as pessoas até Deus. Então o que essas pessoas estão fazendo? Numa igreja como essa, esse pastor está louco. Não, gente, precisa ver o que diz a palavra. O que nós lemos lá no primeiro texto? Jesus assegurou-lhes, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus está dizendo, a religião é um caminho? Não. A religião X é um caminho? Não. A religião Y é um caminho? Não. Jesus está dizendo, vamos olhar lá no texto, interpretação de texto, a Renata, que é a professora, deve ensinar isso para os seus alunos. Jesus está dizendo, eu sou caminho. Quem diz ali? Caminho. Vamos ler devagar. Eu sou o caminho. Então Jesus está dizendo que existem quantos caminhos? Um só. Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Jesus não está dizendo, olha, as pessoas dizem que todo caminho leva a Deus, então eu sou um desses. Não, ele não disse isso. Ele disse, eu sou o caminho. Então, se alguém quiser chegar a Deus, o caminho sou eu. Eu sou o caminho que leva ao Pai. Aí ele diz, eu sou a verdade. Eu sou a verdade de Deus. Eu sou a vida. Eu sou a vida de Deus. E aí vem a segunda parte, que muitas vezes as pessoas repetem errado. Então as pessoas dizem assim, ó, ninguém, o que ele diz lá? Vem ao Pai. Ninguém vem. Ninguém vem. Mas você já ouviu muitas pessoas, até pregadores, dizendo, ninguém vai. Você já não ouviu? Às vezes na TV, às vezes o pregador está lá empolgado, e ele diz, porque está escrito, ninguém vai. Não, para aí, não é isso que Jesus falou. Jesus disse, eu sou o caminho. E se alguém quiser chegar ao Pai, precisa ser por mim. Ninguém vem. Não é ninguém vai, ninguém vem. Então Jesus, ele fez um trocadilho que aqui eu estou vendo, está dando curto-circuito aqui dentro da cabeça. Ó. Jesus está dizendo, se alguém quiser vir ao Pai, eu sou o Pai. Agora você ficou. Eu sou o Pai. Jesus disse, se alguém quiser vir ao Pai, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho. Então Jesus explica para aqueles que o acompanham que Ele e o Pai são um só. Aqui nesse mesmo capítulo 14,
no versículo 8, ele diz assim, replicou-lhe Filipe. Então Jesus está falando disso: eu sou o Pai, eu sou o caminho. Se alguém quiser, ninguém vem ao Pai se não for por mim. No versículo 6. Aí no versículo 8 ele diz assim, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Então, se eu quero ir ao Pai, se Jesus é o caminho para o Pai, então Filipe, um dos discípulos de Jesus, pergunta: Senhor, então mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Como que eu chego a esse Pai? Mostra-nos o Pai, e isso é suficiente. Verso 9 diz: então Jesus ministrou-lhes, dizendo: há tanto tempo estou convosco, e tu me tens conhecido, Filipe. Aquele que vê a mim, vê quem? O Pai. Vê o Pai. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Então Jesus está explicando: olha, você tem necessidade de chegar a Deus. O teu espírito anseia por chegar a Deus. O caminho para chegar a Deus se chama Jesus. Para nós chegarmos a Porto Alegre, o caminho é BR 290. Para nós chegarmos a Deus, não existe outra rota, não existe outro caminho, nem mais longo, nem mais curto, nem mais extenso, nem mais difícil, nem mais fácil. Um único caminho, e o caminho se chama Jesus Cristo. Ele está dizendo: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos a mesma pessoa. Ninguém vem ao Pai se não for por mim mesmo. Então a gente precisaria entender sobre a Santíssima Trindade: Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Eu e o Pai somos um. É uma única coisa. É um único ser. Se você quer chegar a mim, eu sou o caminho. Eu sou a forma. O caminho que dizem que você deve tomar é o de uma religião, que diz que você precisa derramar um sangue, que você precisa vestir alguma coisa, que você precisa comer alguma coisa, que você precisa beber alguma coisa, que você precisa falar de uma determinada forma. Mas Jesus disse: não, você não precisa de nenhuma dessas coisas externas. Você não precisa de uma cobertura de figueira, como fez Adão. Pecou, errou, viu-se, entendeu que havia pecado, então ele foi lá e costurou rapidamente uma vestimenta de figueira, uma tentativa humana de se chegar diante de Deus. Então Deus veio, e o que Deus fez para ele? Quem lembra? Deus fez para ele uma vestimenta de pele de cordeiro. Então Deus já estava dizendo: olha, o único jeito de cobrir o pecado do homem é através da morte do cordeiro. Quem é o cordeiro de Deus? Jesus. Olha o que diz Hebreus. Hebreus no capítulo 10, verso 11, diz assim, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. O sacerdote religioso vai todos os dias, várias vezes ao dia. Alguém vai até o sacerdote, expressa o seu pecado, confessa o seu pecado. E o sacerdote, pelo seu conhecimento dentro da sua religião, vai dizer: você precisa fazer esse sacrifício, você precisa matar esse animal, você precisa fazer essa penitência, você precisa fazer isso aqui, que aí os seus pecados serão perdoados. Então, o autor dos Hebreus diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. E aí o verso 12... Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Ou seja, embora a religião tentasse resolver a questão do pecado do homem, não resolvia. Então quem veio resolver? Jesus. Jesus veio resolver. O que Jesus fez? De uma vez por todas ele fez um único sacrifício. De uma vez por todas ele fez um sacrifício capaz de realmente resolver o problema do nosso pecado.
Ele não escondia o nosso pecado, mas ele apagava o nosso pecado. Esse sacrifício de Jesus apaga definitivamente os nossos pecados. E a palavra diz: dos seus pecados não me lembrarei mais. Então nós chegamos a Cristo, nós confessamos o nosso pecado, nós nos entendemos pecadores, nós confessamos o nosso pecado, nós nos arrependemos, choramos diante de Deus e Deus, amém, está perdoado. Mas a gente muitas vezes pede perdão a Deus e dali um dia, 2 dias, uma semana, aí vem aquela coisa: mas você fez tal coisa, você pegou desse jeito, você errou desse jeito. Tá, mas lá naquele dia você pediu perdão. Mas aí vem o acusador, a acusação. Não, mas você pecou, mas você falhou, você fez errado. E aí a pessoa de novo: ai meu Deus, Senhor, eu pequei, eu falhei, Senhor, por favor, me perdoa. Deus vai olhar para você e Ele vai dizer: do que você está falando? Que pecado é esse? Não, Senhor, naquele dia lá. Ele vai dizer: então você já não pediu perdão? Você já não confessou? Você já não se arrependeu? Já, Senhor. Então desse pecado eu não me lembro mais. Esse aí não existe mais. Nós temos dificuldade até para crer que Deus perdoa os nossos pecados. Nós temos dificuldade para crer que não é necessário um sacrifício, que não é necessário que a gente tenha uma contrapartida. Sabe quando o governo a prefeitura faz um contrato com o governo federal, com o governo do estado, e aí o governo do estado vai construir lá uma rodovia, e aí a prefeitura tem que entrar com uma contrapartida, uma certa porcentagem daquela obra tem que ser feita pela prefeitura. Então a prefeitura tem que dar, sei lá, 10% do total, tem que oferecer uma parte do serviço para que o serviço completo seja feito. Então as pessoas olham para o seu pecado e elas dizem assim: tá certo, Jesus perdoou, mas eu tenho que fazer, eu tenho que dar uma contrapartida, eu tenho que fazer um sacrifício, eu tenho que fazer uma penitência. E Deus fica olhando e dizendo: você não precisa fazer mais nada, já está perdoado. O perdão é de graça. Então quem é que cumpre o papel de nos aproximar de Deus? É Cristo. Aleluia. Cristo é aquele que realmente vem e nos liga a Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 10, 28. João 10, 28. 28 ou 30. Diz assim, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Verso 30, leia bem alto lá o verso 30. Eu e o Pai somos um. Vamos dizer junto? Eu e o Pai somos um. Então Jesus diz: alguém quer chegar a Deus, qual é o caminho? Jesus. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Se alguém quiser chegar ao Pai, eu sou a forma, eu sou a rota, eu sou o caminho, eu sou a maneira de se chegar a Deus. Eu sou a maneira, porque eu na verdade sou o Pai. Você consegue entender? Não está difícil, né? Está difícil, não? Fácil de entender? Então, eu e o Pai somos um. Eu preciso, qual religião cumpre esse propósito? Pastor, eu quero escolher uma religião. Qual religião eu vou escolher então? Então, existe uma religião que é boa? Pelo que vemos, não. Mas mesmo assim eu quero escolher uma. Qual é boa? Aquela que cumpre aquilo que está escrito ali, onde alguém vai me fazer entender, alguém vai me fazer reconhecer que eu sou pecador. Você é pecador. Não, eu sou boa pessoa. Eu sou um bom cidadão. Eu sou um bom pai. Eu sou um bom filho. Eu sou uma pessoa espetacular. Eu sou maravilhoso. Eu sou um ser sobrenatural. Eu sou bom demais. Esse cara sou eu. Mas aí a religião tem que cumprir o propósito de dizer: não, você é pecador. E você precisa reconhecer que você é pecador, porque o caminho da salvação passa por isso. A palavra de Deus diz que é preciso, pela ação do Espírito Santo, é preciso que o homem entenda que ele é pecador. É preciso que ele compreenda que ele é pecador, e essa compreensão vai abrir o seu entendimento e vai gerar dentro do seu coração uma fé que é capaz de levá-lo à salvação.
que é capaz de entender: eu sou pecador, eu estou destinado à ira de Deus. Quando a gente fala de salvação, do que Jesus veio nos salvar? E aí rapidamente alguém diz: Jesus veio nos salvar do diabo. Jesus veio nos salvar do diabo? Não. Ele veio nos salvar de quem? Da ira de Deus. Da ira de Deus. Jesus veio nos salvar, foi de Deus. Porque nós estávamos numa fila esperando quando a ira de Deus iria pairar sobre nós. Quando as consequências de nossos pecados iriam nos fazer nos apresentar diante de Deus e nós sofreríamos as consequências de nosso pecado. Nós estávamos na fila esperando quando lá no céu uma senha seria dita: número tal, sou eu. Então vem cá que agora é a tua vez de enfrentar a ira de Deus. Nós estávamos nessa fila. Todos nós estávamos nessa fila. Gente boa, gente ruim. Quando o homem pecou, qual foi o pecado do homem? Comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é isso? O que esse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal gerou em nós? Gerou coisa ruim e coisa boa. Corrompeu o gênero humano, corrompeu o ser humano. Então, um ser humano, mesmo que não conheça Cristo, ele é capaz de fazer coisa boa e de fazer coisa ruim. Você consegue entender? Então você diz assim: pessoa é tão boa, meu Deus, faz tanto bem, faz isso, faz aquilo, meu, que modelo, que exemplo. Amém. É salvo? Não. Então está na ira de Deus, está na fila da ira de Deus. Mas como que ele faz algo? Não faz, porque o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal colocou dentro do homem a capacidade de fazer o que é bom e de fazer o que é mal. Então nós vemos pessoas, vemos seres humanos que fazem coisas bárbaras, absurdas, que nos escandalizam. Faz por quê? Porque é fruto da consequência do pecado do homem. É fruto da consequência da corrupção do gênero humano. Então você abre lá no seu jornal, vê lá no seu aplicativo notícias, e você recebe, ou se você vê notícia, tem gente que não vê notícia, mas se você vê notícia, se você lê notícia, você vai, todos os dias você vai ser bombardeado por notícias. Você diz: meu Deus, como que alguém é capaz de fazer isso? Como que um ser humano é capaz de cometer tal barbárie? Como que um ser humano é capaz de cometer tamanho absurdo, tamanho crime, um crime tão hediondo? Por quê? Porque lá quando o homem pecou, a árvore do conhecimento, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, corrompeu o gênero humano e ele foi instalado dentro dele, está no seu DNA, está na sua estrutura humana, fazer o que é ruim, o que é terrível. Todo ser humano, imagine aí o pior ser humano que você possa lembrar, que cometeu as maiores barbaridades da história da humanidade. Lembra lá de Hitler, lembra lá de Nero, lembra de Calígula, lembre dos homens terríveis da história da humanidade. Todo ser humano tem dentro de si a capacidade de ser um Hitler, de um Nero, um Calígula, o pior ser humano que existe na face da terra. De ser o bandido da luz vermelha, de ser o bandido do parque, de ser o serial killer, de cometer tudo isso. Todo ser humano tem essa capacidade. Você também. Todos nós. Eu também. Mas o que é que quebra isso? Quando nós chegamos a Cristo. Porque daí Cristo vem e diz ali: eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando nós chegamos a Cristo, que é o caminho que nos leva ao Pai, a salvação vai injetar em nós a vida de Deus, a vida zoe. A vida de Deus vai matar dentro de nós essa natureza humana. Então, quando você chegou a Cristo, e a palavra fala várias vezes: se realmente você está em Cristo. Paulo fala isso várias vezes. Se realmente você está em Cristo, se realmente você nasceu de novo, se realmente você está no Espírito. Então, se realmente você está em Cristo, você já perdeu a capacidade de ser o próximo Hitler da história, de ser o próximo homem terrível da história. Porque agora a vida de Deus está em você. A vida de Deus está correndo aí no teu sangue.
na tua estrutura, na tua mentalidade. Então, quando somos salvos, a palavra diz assim: o nosso espírito ele vive, ele revive. Deus injeta em nós a vida de Deus. Nós estávamos mortos em nossos próprios delitos, diz a palavra. E quando nós recebemos a Cristo, ele traz a vida de Deus para dentro de nós. O nosso espírito ele vive novamente. A nossa alma vai sendo transformada. E com ela nós vamos ter que lidar até o dia que Jesus vier para nos levar. A nossa alma é que é o problema, porque a nossa alma fala daquilo que nós somos, a nossa personalidade. Eu sou uma pessoa de personalidade difícil, eu sou uma pessoa de personalidade forte. Então, olha, não fala muito grosso comigo, porque daí a minha personalidade é forte, eu posso bater em você, eu posso agredir você. Então, essa invocação de que a minha personalidade é essa, de que a minha natureza é assim, que a minha história de família é assim, nada disso se aplica a você, porque agora a palavra diz que você é uma nova criatura. Essa história de o sangue da minha família é ruim, e isso nada se aplica a você. Você está entendendo? Nada se aplica a você, porque agora você é uma nova criatura, você agora é filho de Deus, você agora é um cidadão do reino. Não importa mais se eu sou alemão e africano. Isso não importa mais. Vocês sabem, né, que eu sou alemão, né? Vocês não acreditam, mas é. Não importa mais se eu sou espanhol. Não importa mais se a minha família é africana. Nada disso importa. Importa que agora eu sou filho de Deus. E a vida de Deus está em mim. Cristo está em mim, e Cristo está conformando a minha alma à sua imagem. Então, todos os dias, Deus vai tratando comigo, na minha alma. O meu espírito já está pronto, se eu morrer, está pronto, está salvo. Mas a minha alma está sendo trabalhada todos os dias. E o meu corpo só vai terminar a função o dia que eu morrer. Daí a palavra diz que quando eu morrer e um dia for ressuscitar, então o que é corruptível vai se tornar incorruptível. Então, se Jesus não vier, eu posso morrer de um ataque cardíaco, de uma pressão alta, de um câncer, de qualquer coisa. Mas o fato de morrer de uma enfermidade não significa que eu não estou salvo. Significa que aquilo que é corruptível, a partir do momento que a gente nasce, a gente vai, e depois chega uma hora que a gente começa a envelhecer. Aí a gente vai perdendo o vigor. Você entende? A gente acha quando é jovem que a gente sempre vai ficar assim, lá, forte, saudável, bonitão, tudo em dia. Mas a vida vai mostrar que depois de um determinado tempo, a gente começa a envelhecer, vai perdendo vigor. E aí a experiência vai nos ensinar que nem tudo a gente pode fazer, e que a gente tem que ter a capacidade de escolher se eu vou jogar futebol uma tarde inteira ou se eu vou fazer alguma outra coisa. Porque na minha idade, se eu for jogar futebol a tarde inteira, chama a SAMU e me leva para o hospital para terminar. Me interna, porque vai doer tudo. Vai doer tudo. Meu Deus, eu vou lá fazer o crossfit lá, eu saio de lá, dói tudo. E aí eu tenho que esperar me recuperar para poder ir lá de novo dali a 2, 3 dias. Por quê? Porque o corpo vai envelhecendo, a gente vai perdendo o vigor. E aí a gente aprende a saber escolher. Não é a quantidade, daí é a qualidade. Mas isso é um outro assunto. Vamos lá. O que mais que a palavra de Deus fala então? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então eu estava falando, qual religião? Qual religião eu vou escolher? Aquela que me diz que eu sou pecador e que eu preciso me arrepender. Olha só o que diz em Juízes capítulo 7. Juízes 7, versículo 20. Abra aí a tua Bíblia. Olha o que acontece. Eles vão para uma guerra. Deus vai levar o povo para uma guerra. Gideão é o líder. Gideão está à frente.
Gideão está conduzindo o povo de Deus a uma guerra, a uma batalha. E lá na batalha, Deus dá uma ordem para eles. Vocês vão fazer, Deus entrega nas mãos de Gideão uma estratégia. Vocês vão fazer assim, assim, assim. Vocês vão, Gideão inventou. Hoje a polícia, quando quer espalhar assim, aglomeração de pessoas, eles usam uma bomba de efeito moral. Você já ouviu falar de bomba de efeito moral? Ela não mata, ela só dá um susto assim, mas o estrondo é tão grande que a pessoa fica, se tiver com vontade de urinar, faz nas calças. O impacto, o susto é grande. Uma bomba de efeito moral. Gideão, por direção de Deus, lá naquele tempo, criou uma bomba de efeito moral. Ou seja, capaz de criar um pânico, de criar um susto. Então o que eles fizeram? Eles eram um grupo pequeno. O inimigo era um grupo 10, 20, 30 vezes maior do que eles. Eles eram 300. Então Deus disse assim: vocês vão levar, cada um vai levar um cântaro. Vocês vão levar cada um cântaro. Esse cântaro vocês vão segurar numa mão. Na outra mão vocês vão levar uma tocha. E vocês vão levar a espada embainhada na bainha. Lá na hora da batalha, na hora que o inimigo for cercado, vocês vão tomar a tocha, vão estourar os cântaros no chão, vão puxar a espada. E aí olha o que Deus diz: assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor, espada pelo Senhor e por Gideão. Então na hora da batalha, Deus disse: vocês vão tomar a espada e vocês vão gritar: espada pelo Senhor. Então, qual é a religião? Aquela que é boa, a denominação, o lugar onde eu vou escolher para ficar, onde o nome principal é o de Cristo. Então, o Aviva é bom enquanto o nome principal é Cristo. Enquanto o primeiro lugar vem a espada do Senhor, depois a do Aviva, depois a de Gideão, depois a do homem, depois a da instituição, depois a denominação, depois em outras coisas. Primeiro vem o Senhor. Qual é a religião boa? Aquela que vai me ensinar a me consolidar em Cristo, ou seja, a me firmar em Cristo. O que acontece? As pessoas, elas conseguem cumprir todas as etapas necessárias para ingressar numa denominação, todos os rituais necessários, e mesmo depois de ter cumprido todos os rituais religiosos, é bem provável que elas não chegaram a Cristo. Porque há um esforço, há um empenho. Para com isso, rapaz. Há um empenho para que a pessoa seja consolidada na religião, não em Cristo. Que a pessoa seja consolidada num grupo religioso, numa instituição, ou que ela seja consolidada num determinado líder. Então, em algumas denominações até evangélicas, ao invés do nome, tem a foto do líder. Então a pessoa pensa assim: eu vou naquela igreja lá porque lá tem o homem do chapéu, eu vou naquela lá porque tem aquele outro, eu vou lá porque lá tem o fulano. Mas ela está sendo ensinada a se consolidar, ela está sendo ensinada a se firmar numa pessoa, numa instituição. Ela não está sendo ensinada a se consolidar em Cristo. E aí que está o problema. Jesus diz que é como construir a casa sobre a areia. Quando vem as coisas, quando vem a situação, e a pessoa deveria ficar de pé, ela não consegue ficar de pé, porque se você chegar nela no meio da tribulação, no meio da luta, no meio da dificuldade, você pergunta por Cristo, ela não sabe. Ela pode dizer que tipo de voto você tem que fazer para enriquecer, que tipo de voto você tem que fazer para prosperar, que tipo de voto você tem que fazer para ganhar dinheiro, mas aí tá, o que eu faço para chegar a Deus? Aí eu não sei. Ela foi consolidada em outras coisas e não em Cristo.
Então Gideão disse assim: vocês vão para a batalha. Gideão poderia ter se levantado e ter dito: eu sou o cara, eu sozinho, lutar com 300 pessoas contra um exército 30 vezes maior do que eu sou o cara, ó, o cara da estratégia. Mas Gideão disse assim: ó, nós vamos lá, nós vamos lutar, nós vamos guerrear, mas vamos vencer por causa do Senhor, não por minha causa. Amém. É por causa do Senhor, é a espada do Senhor. Por fim, já estou quase terminando. 1 Timóteo 2:3. 1 Timóteo 2:3 ao 6. A ligeira e a Maria. Diz assim, ó: isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ao pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Cristo. Cristo é a verdade. 4. Volta no 4. Tá, agora sim. Porque há um só Deus. Quantos deuses? Quantos deuses? Quantos mediadores? Um só entre Deus e o ser humano. Porque há um só Deus e um só mediador. A religião é mediadora? Não. Se a religião não é mediadora, então não serve para nada. Ai, Jesus. Um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Quem é o mediador? Cristo Jesus. Verso 6. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Quem é o mediador? Jesus. Quem é aquele que vai falar por mim diante de Deus? Jesus. Quem eu preciso que vai me conduzir a Deus, o Pai? Jesus. Quem eu preciso que vai interceder por mim? Jesus. Quem eu preciso que vai me instruir como lidar com as questões da vida? Jesus. Quem eu preciso que vai me socorrer quando eu preciso? Jesus. Quem eu preciso que vai me ligar de volta a Deus através do seu sacrifício? Jesus o Cristo. Ele é o único mediador. Ele é aquele que eu preciso. Então, se eu estou num lugar e alguém diz assim: ó, você precisa de Jesus, mas ó, é assim, ó, você precisa de Jesus, mas tem que fazer uma campanha de quebra de maldição. Você precisa de Jesus, mas você precisa fazer uma cura interior. Você precisa de Jesus, mas você precisa passar pelo vale do sal. Você precisa fazer uma corrente de descarrego. Você precisa de Jesus, mas você precisa de mais disso aqui. Então, esse mais alguma coisa já não é Jesus. Aquilo que foi acrescentado dizendo que eu preciso de mais alguma coisa, daí já não é Jesus. Aí eu já estou corrompendo. A palavra diz assim, ó, se o perfumista está preparando o óleo sagrado, mas dentro deste óleo cair uma mosca, dentro de um vidro cheio de óleo, essa mosca que caiu ali vai fazer estragar o óleo, e este óleo, ao invés de ser um óleo perfumado, ele vai feder, porque a sua essência foi corrompida. É isso que a religião faz. Ela pega Jesus, que é o óleo perfeito, o perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo, mas aí ele resolve encher de mosca. Vamos acrescentar mais isso, vamos acrescentar mais isso, vamos acrescentar mais isso, vamos acrescentar mais aquilo ali, mas aí já não é mais o bom perfume, daí já virou mau cheiro. Deixou de ser o bom perfume de Cristo. E ao invés de aproximar a pessoa de Deus, ela distanciou a pessoa de Deus. Ao invés da pessoa se chegar a Deus, ela se distanciou de Deus. Ela pensou que tomou uma rota certa, mas ela tomou uma rota errada. Ela pensou que estava no caminho certo, mas ela estava no caminho da religião. Ela não estava no caminho de Cristo. Ela pensou que entrou pela porta correta, mas ela entrou pela porta errada. Aí Jesus diz assim, ó, se esforce para entrar pela porta estreita. E se esforce para andar pelo caminho apertado. Eles, muitos vão preferir pelo caminho largo. É melhor, é legal. Se você já dirigiu estrada
Você já andou lá pela estrada lá que vai para Gramado? Tem uma rodovia que não tem acostamento. Você já andou lá? Não tem acostamento. Então, de um lado é um paredão. Você já andou lá? Ninguém andou lá? De um lado tem um paredão de pedra. E aí tem alguns galhos, umas árvores que nascem por cima assim. E do outro lado, sem acostamento, tem um abismo. Aí se você der a sorte de pegar um caminhão no caminho, seja na subida ou seja na descida, meu filho, você vai até o fim da rodovia atrás daquele caminhão. Porque se você tentar ultrapassar, você arrisca morrer. Você arrisca provocar um acidente. E não pense que é uma rodovia assim, tudo retinha, que nem a nossa BR-290, que a gente cansa de andar. Você olha assim, você olha de São Gabriel e chega lá, Uruguaiana, reto assim. Não, aí é curva. Se você tomar um café antes de pegar a estrada, o café vai ficar todo dentro do carro, nos tapetes, nos bancos, só vou vomitar tudo. Então a pessoa pensa assim, eu tomei a rota certa, mas ela tomou uma rota errada, porque ela não tomou o caminho que é Jesus. Ela tomou o caminho da religião. Ela tomou o caminho dos preceitos humanos, dos rigores humanos, dos rituais humanos, dos rituais religiosos, mas ela não chegou a Cristo. E as pessoas se surpreendem quando elas entendem que elas precisam só de Cristo e mais nada. É que nem Naamã chegou lá diante de Eliseu, e aí Eliseu disse assim: tá, vai lá e te lava no rio lá 7 vezes. Ele está com uma lepra, uma doença incurável, uma doença grave, uma doença muito séria. E Naamã diz para ele: vai lá e se lave no rio 7 vezes. É simples, não é simples? Simples demais. Mas aí Naamã diz assim: mas como assim? Eu pensei que o profeta viria até mim e ele levantaria a mão e ele faria uma oração, faria uma reza e me diria para mim fazer isso, aquilo, aquele outro. Mas ele disse que é só para mim se lavar no rio. Ora, eu não vou fazer isso. E alguém diz: mas Senhor, se ele tivesse pedido que o Senhor fizesse algo muito difícil, o Senhor não faria? Faria. Então vai lá e se lava 7 vezes. É só isso que você tem que fazer. E aí ele foi, e o que aconteceu? Ficou curado. Foi curado. Então a pessoa chega diante de Deus, carcomido pelo pecado, pela sua lepra. E aí Deus diz assim, ó, tudo que você precisa de Jesus. E a pessoa diz: mas não tem mais nada? Eu não tenho que pagar alguma coisa? Eu não tenho que fazer algum sacrifício? Eu não tenho que fazer alguma penitência? Eu não tenho que fazer... Não, você não precisa fazer nada. Você só precisa de Jesus. Você não precisa de uma religião. Vamos ficar de pé e vamos orar? Tudo que você precisa é de Jesus. Então, se alguém perguntar para você, você vai em algum lugar, vai fazer lá um cadastro em algum lugar, e alguém perguntar: qual é a sua religião? O que você vai dizer? Cristo. Eu sou de Cristo, eu sou filho de Deus, eu sou cidadão do reino. Não, eu quero saber qual é a sua religião. Não, eu não tenho religião. Porque Jesus não é uma religião. Jesus é uma pessoa. É um caminho, é uma verdade de Deus. É a vida de Deus. E se eu quero chegar ao Pai, Ele é o caminho, Ele é a forma. Ninguém vem se não for por mim, diz Ele. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos falar com Ele nessa noite. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, nós vamos falar com Ele. Aleluia, Jesus. Talvez você entendeu essa palavra nessa noite. Você está aqui, ou você está recebendo essa palavra talvez amanhã ou o dia que for, e você entendeu agora que você precisa de Cristo, não de uma religião. Então Jesus diz: ninguém chega ao Pai se não for por mim. Você não precisa de uma religião, você precisa de Jesus. Você não precisa de rituais,
Você não precisa cumprir rituais, você precisa de Cristo. Basta você crer. Basta que você creia. Feche os seus olhos. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, Pai. É só bater que eu vou abrir pra você. Eis que estou à porta e bato. Eu já coloquei As minhas vestes brancas, estou só te esperando. vamos dançar. Tudo que você precisa de Jesus. Tudo que você precisa de Cristo. Tudo que você precisa conhecer a Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Estou esperando muitos teus braços em direção à porta. Aleluia, Jesus. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Eu já coloquei As minhas vestes brancas, estou só te esperando. vamos dançar. Você pode adorar o Senhor. As minhas vestes, estou só te esperando. É só o que você precisa. É de Jesus. Tudo que você precisa de Jesus. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de uma religião. Você não precisa de alguém que vá fazer por você, que vai orar por você, que vai interceder por você. É você e Deus. É só você e Deus. É só você se chegar a Ele. Eu abro a minha porta. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu imagino que é assim. Que é assim. Eu olho esperado. Pode morar aqui. Sim, querido. Você precisa de Jesus. Dê as mãos para pessoas da sua família. Dê as mãos aí para a sua família. Família junta, de mãos dadas. Diante de Deus e Senhor. Um cordão de 3 dobras não é fácil de ser arrebentado. A palavra diz que é melhor serem 2 do que 1. Vamos orar para que o Espírito de Deus ele
família nessa noite. Nós oramos pelas famílias que estão aqui, pelas famílias que estão agora distantes, reunidas, juntos, Senhor. Talvez uma única pessoa te buscando, talvez uma única pessoa na tua presença, talvez uma única pessoa diante de ti, Senhor. Mas nós oramos por essa casa, nós oramos por essa família, e nós oramos, Senhor, que Cristo entre nessa casa, que a verdade de Deus entre nessa casa, que a vida de Deus entre nessa casa. Pai, em nome de Jesus, que o teu reino venha sobre este lar, que o Senhor possa resgatar essa família, que o Senhor possa resgatar essa família, Senhor, que o Senhor possa resgatar este lar, que o Senhor possa trazer a tua vontade sobre essa casa, que o Senhor possa curar os relacionamentos dessa casa, que o Senhor possa curar os relacionamentos de pais e filhos, de marido e mulher, de esposa e esposo, que o Senhor possa abençoar essa casa com paz, com salvação, que o Senhor possa libertar essa família das garras do mal, do inimigo. Meu Deus, que o Senhor possa restaurar essa família. Meu Deus, toda história maligna que o inimigo possa usar, possa reivindicar para destruir essa casa, alegando ser uma maldição, nós quebramos, porque Jesus já desfez toda a maldição. Nós abençoamos essa casa, Senhor, com paz. Nós abençoamos essa casa, meu Deus, com harmonia. Nós repreendemos, meu Deus, toda gritaria, toda confusão, toda discórdia, toda violência. Abençoa essa família, Senhor. Salva essa família. Cura essa família, Senhor. Em nome de Jesus. Que essa família seja resgatada por Ti, ó Cristo. Que essa família seja resgatada por Ti, Senhor. Que essa família seja resgatada das garras de uma religião e ela possa ser consolidada em Cristo. Ajuda-os a entender a Tua palavra. Ajuda-nos a compreender o Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu amado é o mais belo Eu preciso conhecer Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Jesus diz: vem a mim. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Se você está cansado de uma religião, Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados. Cansados de rituais, cansados de cumprir rituais. Venha Cristo. Venha Cristo, venha Cristo. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dá um abraço nas pessoas da sua família. Em troca do amor, você precisa de Cristo. De Cristo. Aleluia. Sente aí, querido, mais um instante. Aleluia. Muito obrigado a você que estava conosco até agora. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua família. Que você consiga se salvar das garras da religião. E você possa encontrar Cristo. Cristo é tudo o que você precisa. Aleluia. Glória a Deus.